Olá, boa noite, todo mundo que está entrando. Espero que todo mundo esteja bem, aproveitando esse período aí para cuidar de si, rever as coisas que fazia um tempo que não via. Então, eu vou iniciar no horário combinado e quem for entrando pode se sentir à vontade para ir interagindo. Eu vou explicar mais ou menos como que funcionou da vez anterior e eu acho que rolou bem. Então, assim, eu gostaria de pedir, assim, na verdade, de agradecer a todo mundo que está aí para me ouvir mais uma vez, dizer que meu nome é Cintia Lima, eu sou psicóloga e eu tive a iniciativa de começar essas lives agora todas as sextas-feiras, às 8h30 da noite, enquanto durar esse período aí que a gente está tendo a experiência de mergulhar dentro dos nossos lares, ter uma convivência um pouco mais intensa e talvez algumas coisas aflorem de uma forma mais significativa. Então, eu decidi começar a fazer isso todas as sextas-feiras, às 8h30 da noite. Todas as lives anteriores, elas já foram inseridas lá no YouTube, então quem não viu, quem quiser ver ou quem quiser assistir novamente, se inscreve lá no meu canal, tá? Lá no YouTube, meu nome tá Cintia Lima, os dois nomes separados. Então é CYNTIA e Lima, tá bom? Como é que vai funcionar mais ou menos? Eu separei esse tema para falar a respeito de crenças limitantes. E a gente vai interagir mais ou menos, eu vou conversar mais ou menos por uns 30 minutos. Depois que terminar esses 30 minutos, eu vou abrir para as pessoas que quiserem se colocar, ou colocar alguma dúvida, ou fazer algum questionamento. E então fiquem à vontade. Então, enquanto eu estiver falando, para que eu consiga desenvolver o meu raciocínio, eu não vou parar a todas as interações que vocês forem fazendo, tá? Mas fiquem à vontade. Depois, quando eu terminar o tema, eu volto e vou vendo as considerações que foram feitas, ok? Bom, as duas vezes anteriores eu citei o porquê que eu coloquei esse nome do Instagram de Cuidando do Seu Jardim Interno, como uma forma da gente cuidar desse ambiente interno, da nossa psique, das mais diferentes formas. Eu dei alguns exemplos de como a gente poderia começar e eu fiquei curiosa, porque assim, a gente já teve duas conversas e talvez algumas pessoas tenham começado a refletir um pouco de uma maneira diferente. Do tipo, o que eu posso fazer para o meu mundo interno? O que faz tempo que eu não faço? O que antigamente eu costumava fazer e que me fazia tão bem e que hoje eu abandonei? O que eu posso retomar hoje no meu dia a dia que me faça bem? Então, talvez algumas pessoas tenham experienciado isso de alguma forma. Se for o teu caso, eu queria saber de alguns exemplos diferentes do que a gente já citou, né? Nós citamos algumas coisas, algumas pessoas interagiram e disseram: olha, eu gosto de fazer isso, eu gosto de fazer isso. Então, eu queria saber se você descobriu nesse período aí, desde que a gente começou a conversar, se você descobriu ou se você se abriu para novas possibilidades. Do tipo, cozinhar, do tipo, retomar leituras antigas que fazia tempo que você não retomava, experimentar fazer meditações, exercícios de respiração, ou talvez você tenha começado a ter sonhos. Por quê? Porque os sonhos são uma excelente forma do nosso inconsciente se comunicar conosco. Então, quando a gente começa a ter esse certo tipo de conversa, em que a gente começa pouco a pouco a ter consciência de que, olha, tem um mundo interno lá dentro que manda alguns sinais e às vezes esses sinais não acontecem de uma maneira lógica, de uma maneira racional. Então, uma das formas desse inconsciente mandar respostas para a gente, ou mandar dicas, ou mandar conselhos, seja como você quiser dizer, é através dos sonhos. Então, será que nesses tempos você sonhou com alguma coisa que fosse uma ideia de como você poderia se
se comportar, o que que você poderia fazer de diferente por você mesmo. Então, se você sonhou alguma coisa ou se você teve alguma ideia, eu queria que você compartilhasse aí, tá bom? Então, o tema que eu separei para a gente conversar hoje é sobre crenças limitantes, né? O que que são essas crenças limitantes que eu gosto de falar? Tem várias denominações, tá? Muitas pessoas às vezes falam e chamam de outras formas. Dentro da hipnose ericksoniana, que é a linha que eu atendo, que eu converso mais com vocês, essas crenças limitantes, elas têm uma denominação específica e um motivo por que acontecem, né? Então, como eu já falei, a gente tem dois hemisférios cerebrais, o hemisfério esquerdo que entende racionalmente o que está acontecendo, que funciona proeminentemente pela lógica, que se comunica através das palavras, esse hemisfério esquerdo, e que é o nosso consciente, o que a gente consegue prestar atenção de uma forma consciente. Então, eu tenho vontade de estudar, eu sento e conscientemente eu vou estudar. Ou eu tenho vontade de falar com um amigo, eu conscientemente tenho a intenção, vou lá, teclo, ou então vou lá e ligo e converso com a pessoa. Isso são questões de forma consciente. Só que a gente tem o nosso inconsciente. O nosso inconsciente é o nosso hemisfério direito, que é o hemisfério que se comunica de uma maneira simbólica, que se comunica não por palavras, ele se comunica por símbolos, por sensações, por percepções, né? Então, é o que a gente chama do nosso inconsciente. Então, ao mesmo tempo que eu tenho funções em que eu preciso conscientemente prestar atenção para que eu faça essas funções, então, conscientemente eu tenho que tomar conta do filho, conscientemente eu tenho que. Ou tem outras funções do nosso corpo que o nosso inconsciente cuida sem que a gente precise prestar atenção. Eu vou dar alguns exemplos, né? Nós temos, por exemplo, a nossa respiração, nós temos os nossos batimentos cardíacos, o funcionamento dos rins e uma infinidade de funcionamentos e de funções do nosso corpo que acontecem de forma automática, sem que a gente precise se dar conta. Então, o que conscientemente eu presto atenção não significa que o inconsciente não esteja funcionando. Porque, eu não sei se todo mundo sabe, o nosso inconsciente, a partir do momento em que a gente é criança, o nosso inconsciente é como se desse um play com um REC, ou seja, quem é um pouco mais antigo aí sabe o que eu tô falando, tipo, ele começa a gravar tudo o que tá acontecendo à minha volta o tempo inteiro. Caramba, Cintia, então quer dizer que mesmo quando eu tô dormindo, o meu inconsciente está gravando tudo o que está acontecendo? Aham. Você tem as impressões, elas vão entrando no teu corpo através dos órgãos dos cinco sentidos. Então, ainda que eu esteja dormindo, quando eu estou com uma televisão ligada ou quando eu tenho um ambiente ruidoso, eu estou impactando o meu inconsciente com isso. Então, o ideal seria que a gente tivesse um compasso, ou que a gente tivesse uma dança relacional entre esses hemisférios, em que conscientemente eu consigo fazer coisas que eu desejo e o inconsciente jogue no mesmo time, né? Conscientemente, Cintia, eu sei que eu quero perder peso, mas inconscientemente eu não paro de comer. Conscientemente eu sei que eu tenho que ter uma certa postura dentro da empresa, mas quando eu vejo, eu desabo e choro no meio da reunião. Conscientemente, eu sei que eu mereço ser feliz, eu sei que eu sou um cara super legal, eu sei que eu sou um cara incrível, eu sei que. Mas eu não sei da onde eu não consigo encontrar uma pessoa que me preencha e que me faça feliz. Todas as pessoas que eu encontro sempre acabam me traindo ou sempre acabam me abandonando. Por que será que acontece isso? Porque tem um descompasso entre os hemisférios. Conscientemente eu quero, mas o inconsciente tem gravado dentro dele
algumas verdades absolutas. Essas verdades absolutas que são gravadas no nosso inconsciente e que são internalizadas no nosso sistema, elas podem ser verdades absolutas um pouco mais positivas ou verdades absolutas um pouco mais negativas, que eu digo um pouco mais limitantes. E isso é que forma esse conjunto de crenças limitantes. Já que a gente começou a falar de criança, o que é muito importante a gente saber? Não é porque hoje eu tenho a idade que eu tenho que eu deixo de carregar todas as impressões, tudo o que eu já vivi desde a minha infância, né? Então a gente já falou, o inconsciente ele não para de gravar o tempo todo. Ele vai formando várias conclusões ali dentro do meu sistema. Desde criança eu vou tendo essas conclusões. Detalhe, do 0 ao 7, que é o que a gente diz que a gente deveria ter mais cuidado com as crianças, do 0 ao 7 as verdades entram sem filtro nenhum. Por quê? Porque as crianças, elas demoram um tempo para elas terem esse consciente forte ou esse consciente desenvolvido suficientemente para ele conseguir, pela lógica, filtrar o que entra. Então, tudo que vai entrando nas crianças, né? A gente falou agora dos adultos, agora vamos falar das crianças. Tudo que vai entrando nas crianças, do 0 ao 7, principalmente, gente, não é 7 anos cravado, é um pouco mais, um pouco a menos. Eu tô falando mais ou menos esse período, até os 7 anos. Imagina que a criança é uma esponja e que ela capta tudo o que acontece no ambiente. Então não é só é o que eu falo para a criança. Eu digo que a criança ela se comunica e lê muito mais o meio ambiente através dos outros órgãos, muito mais do que pelo ouvido. Ela observa, ela sente. E isso vai formando conclusões dentro dessa cabeça. Vai formando um repertório a respeito dela e a respeito do mundo que a cerca. Se essa criança vive num ambiente em que é um ambiente um pouco mais preservado, um ambiente um pouco mais cuidado, um ambiente um pouco mais atento para isso, então eu preservo um pouco mais esse universo infantil, eu, adulto, vou funcionar como um filtro para essa criança, para proteger que essa criança seja invadida por todas essas impressões que tem aí fora. Então, essa criança ela forma um conjunto de verdades que vai torná-la muito mais responsiva emocionalmente. Ao contrário, se essa criança tem vivências pelos órgãos dos sentidos, ainda que conscientemente ela não perceba, mas o emocional dela percebe. Então, não, nós somos um casal super tranquilo. Não, ela nunca presenciou briga entre a gente. Pode ficar tranquila que isso não é o motivo. A criança vai dormir. E aí os pais brigam. Ou então é um olhar que ela percebe da mãe, ou é um jeito do pai falar. Isso tudo vai entrando e vai fazendo parte. Gente, o cérebro é um computador. E isso vai formando as nossas redes neurais. Quando eu tenho muitos inputs, muitas entradas no meu sistema de forma desorganizada ou de forma alarmante ou de forma negativa, vamos dizer assim, eu vou ter muito mais informações desconexas e que vão formando as minhas crenças limitantes. Todo mundo tem uma ou outra ou muitas crenças limitantes. É impossível a gente passar pela vida sem crenças limitantes. É impossível a gente cuidar da criança 24 horas, ainda que a gente seja os pais mais zelosos. Essa criança vai para a escola, essa criança tem amigos, essa criança escuta coisas, essa criança tem um convívio social que não é o tempo inteiro resguardado. E faz parte isso.
porque o cuidado excessivo também não é legal. Então, cuidar para que essa criança tenha um ambiente tranquilo, um ambiente saudável, um ambiente resguardado, é excelente, porque eu estou formando nessa criança uma rede, uma biblioteca interna, que eu digo, com muitas aprendizagens positivas a respeito dela. Então, ela vai para a escola, ela é super bem recebida pela professora. Ela tem amigos que a recebem bem. Agora, vocês conseguem imaginar que crianças, quando chegam na escola, sofrem um bullying ou sofrem, às vezes, algumas questões que a gente não consegue nem imaginar de impactantes que podem ser para uma criança, ser tratada de uma forma diferente. Olha, porque você é menino, você não pode brincar assim, olha. Então, o que vai acontecendo, a gente vai limitando vai alimentando essas crenças limitantes. E o que que faz essa crença limitante? Eu digo que a crença limitante, pelo próprio nome, ao invés dela abrir seu universo de possibilidades de resposta, ela restringe. E toda vez que eu restringo o meu universo de respostas, a minha possibilidade de resposta, o que que acontece? Eu começo a não ter variabilidade de respostas. Então, todas as vezes que o meu cérebro, porque o cérebro é super inteligente, então, se ele já viveu situações em que ele foi exposto, por exemplo, sei lá, uma criança que na casa é super comum a mãe gritar com o pai gritar com a mãe e aquelas agressões. Isso começa a entrar como normal para a criança. E ela acredita que isso é um relacionamento normal. Ela chega na escola e acontecem gritos. Aonde é que ela vai? Aonde que ela vai se identificar? É nesse ambiente. E aí, quanto mais a criança acredita que aquilo faz parte do mundo dela, mais experiências vão acontecendo na vida e vão formando, como se eu falo que são assim, vários tijolinhos que vão sendo arquivados, ou então vários documentos que vão sendo arquivados naquele mesmo primeiro arquivo, naquela primeira impressão, naquela primeira, naquela primeira conclusão lógica que o cérebro fez. Por quê? Porque o cérebro, ele é inteligente e ele precisa de soluções muito rápidas. Quando a gente vive no nosso dia a dia, a gente tem as experiências e eu preciso de uma forma muito rápida ter respostas. O meu cérebro acessa essa biblioteca interna, que é o conjunto de todas as experiências que eu já tive na minha vida. Se ele de alguma forma identifica alguma coisa que eu já vivi que é parecido, então, toda vez que meu pai e minha mãe brigam daquela forma, eu me sinto muito mal, eu começo a ter tremedeira, eu começo a ter suador, eu me escondo e fico quieto. Se na escola tiver uma professora que grite um pouco mais, uma briga entre as crianças, provavelmente o meu cérebro vai concluir: briga, ambiente, eu tenho que ter a mesma resposta. Eu estou fazendo exemplos bem básicos só para a gente entender o impacto que isso tem, né? E aí depois a pessoa mais velha chega lá diante do chefe e desaba a chorar toda vez que ele usa determinado tom ou determinada palavra. Porque é isso aí, o cérebro ele vai encontrando situações similares antes e que ele já teve conclusões e ele vai usando, é tipo Ctrl C, Ctrl V que a gente faz no computador. Ele já tem uma fórmula pronta, ele vai usar o caminho menor que tem para ter o resultado, né? E quando é que a gente percebe que isso começa a ter um impacto na vida da pessoa? Então, todo mundo tem crença limitante? Todo mundo tem crença limitante. Todo mundo é restrito pelas crenças limitantes que a gente tem? Sim, todo mundo. Quando que a gente percebe que a gente precisa cuidar disso? Quando as nossas crenças limitantes, elas tomam uma proporção que a gente tem um sofrimento emocional. Então, eu vou dar alguns exemplos que a gente viveu numa história muito recente, né, aqui no Brasil e no mundo. Eu não falo com ciclano porque ele é de determinado partido, eu não falo com beltrano porque ele é de determinado partido.
eu sou absolutamente feminista, ou eu sou absolutamente machista, ou eu torço para tal time de futebol, ou eu torço para tal time de futebol, e aí as torcidas praticamente né, se matam em função de ideias, e simplesmente porque a pessoa gosta. É como se eu pegasse aquilo como uma verdade absoluta. Toda vez a gente tem que pensar que o caminho do meio é o ideal. Toda vez que eu tiver uma polaridade, só eu tô certo, ou eu tô certo o tempo, ou só eu tô certo, ou eu tô errado o tempo todo, isso é uma crença limitante, tanto num sentido quanto no outro. Então, nossa, eu nunca erro. Isso é uma crença limitante. Porque uma pessoa que acredita que nunca erra, ela não vai se arriscar. Ela não vai se lançar em coisas diferentes. Ela vai se proteger. Porque dentro dela, se ela errar, tem um monte de consequências. Se a pessoa acredita, não, então eu nunca erro. Ou então eu sempre acerto, ou então eu sempre faço tudo errado. É a mesma coisa. Independente da crença, qualquer crença, ela tira a sua liberdade de pensamento. Ela acessa de forma automática a tua criança interna. Ela acessa de forma automática as tuas memórias mais primitivas, mais antigas que você pode imaginar. Eu não me relaciono com pessoas que tiverem tal religião. Eu não converso com tal pessoa porque ela. Isso por si só causa sofrimento, porque a gente vai se isolando. Então eu não me identifico mais com ninguém, porque sempre o outro vai ter questões que vão ferir as minhas crenças. Só que o meu jeito de pensar é o único certo, o resto é todo mundo errado. Então, vamos pensar que sempre essas polaridades levam ao sofrimento emocional. Essa biblioteca interna. Ok. Então, quando eu acredito assim, vamos dar um outro exemplo. Ah, eu não mereço ser cuidado. Ah, eu não mereço receber bons tratos. E isso está lá de forma inconsciente instalada. Como é que eu vou agir na minha vida? Eu vou agir de forma que eu aceito todo tipo de maus tratos. Normalmente essas pessoas se relacionam com o que a gente diz de abusadores emocionais. Não existem só abusadores sexuais ou abusadores físicos, existem também os abusadores emocionais. Então, eu acredito que eu não mereço ser cuidado, eu acredito que eu não mereço ser respeitado. O que que é que eu vou me submeter? O que que é que eu vou me identificar? Ou então, eu preciso trabalhar 24 horas por dia, ou eu preciso estar disponível 24 horas por dia. Uma criança que cresce sendo a salvadora da pátria ali da casa e que ela tem que estar apagando fogo na casa o tempo todo, ela vai ser uma adolescente que vai apagar fogo o tempo inteiro, ela vai ser um adulto que também vai se comportar dessa forma dentro da empresa. Então, o que você vive hoje é consequência, não está desligado do que você viveu na tua história. E talvez, dando alguns exemplos, talvez você comece a identificar. Por que que eu preciso me vestir com a roupa de determinada marca para eu achar que eu estou bem o suficiente para conseguir em tal ambiente? Por que que eu acho que eu preciso me comportar assim, desta maneira, neste grupo e, por consequência, nos grupos? Porque senão eu não vou ser aceito. Isso não está solto do que você viveu lá atrás. É aquilo que eu digo. A crença que me limita hoje, ela é a ponta do iceberg do que eu tenho na minha história de vida. Tá bom, Cíntia, eu já entendi o que é crença limitante, que a crença limitante vai me deixando fechado num quadrado, e aí eu coloquei aí, né, no post, eu coloquei lentes, né,
lentes de óculos, óculos diferentes. Imagina que você tá com um óculos aí diante de você, e um óculos tem lente azul, o outro tem lente rosa, o outro tem lente verde, o outro tem lente transparente, um tem grau para míope, o outro tem grau para perto, o outro tem grau... Dependendo dependendo do óculos que você coloca no teu rosto, você vai enxergar o mundo com aquela lente. O trabalho desse mergulho, o trabalho do autoconhecimento, que não é só através da psicoterapia, que pode ser feito de inúmeras formas, é o trabalho para você entender quais as lentes que a vida trouxe para você, quais as vidas que os ambientes colocaram em você e quais que fazem, quais que você quer manter. Porque se a gente vai mantendo esses óculos, você vai enxergando a vida permeada por essas diferentes cores, por essas crenças limitantes, né? Então, qual que é o trabalho principal e por que que eu queria muito falar sobre isso hoje? Porque não somos só nós, hipnoterapeutas ericksonianos, que compreendemos o que é uma crença limitante. Quando a gente é manipulado para a gente sentir medo o tempo inteiro, ou quando a gente é manipulado para a gente sentir e abrir esses buracos das nossas memórias mais antigas, das nossas sensações enquanto crianças, a gente reage como criança. E a criança, como não tem filtro, não tem o consciente funcionando legal, ela vai buscar fora a solução. E quando ela busca fora a solução, alguém me vende prontamente a solução que eu quero. O trabalho de autoconhecimento é o que faz sentido para mim, o que me faz bem, o que não me faz bem. E você escolher o que é, e não você simplesmente consumir as verdades que vêm de fora. Toda vez que a gente escuta uma coisa que é ou é preto ou é branco, você pode ter certeza que é radicalismo. E o radicalismo só causa transtornos. Como que a gente pode cuidar desses buracos que tem aí dentro? Eu gosto de indicar algumas coisas, né? Eu digo que o nosso consciente, nosso hemisfério esquerdo, funciona pelo princípio do tem que, tem que, tem que. Faz isso, faz aquilo, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, faz assim. Então, a gente tá na nossa vida, no nosso dia a dia, muito mais o nosso consciente. Mas o nosso inconsciente, que é esse hemisfério direito, que é o hemisfério principalmente que as crianças funcionam, do 0 ao 7, ele funciona pelo princípio do prazer. O que você tem feito na tua vida pelo teu prazer interno? O que você tem feito pelo prazer que significativamente te faça bem, né? Então, eu posso dar alguns exemplos. Então, tem assim, tem meditação, yoga, exercícios respiratórios, dependendo da forma como você faz atividade física, caminhadas, o lado artístico, sabe? Tem muitas terapias que funcionam muito bem, que fazem, são as terapias artísticas, às vezes com argila, às vezes pintura em tecido. É muito bom, porque são ferramentas que proporcionam que você consiga acessar o que está nesse inconsciente. E quanto mais eu nutro o meu inconsciente, mais ele se sente validado. E quanto mais ele se sente validado, mais ele vai me dar as respostas. Então, não dá para ter uma briga entre o consciente e o inconsciente. Os dois, quanto mais equilibrados eles estiverem, melhor para a gente. O nosso dia a dia, as nossas respostas são muito melhores. Eu falo assim, imagina lá quando você era adolescente, você tinha um problema, sei lá, de matemática, de física. E para mim, pelo menos, eram problemas que eu achava, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com isso? E você passa lá a tarde toda, às vezes passa uma hora
uma hora e meia lá sentado, meu Deus, mas não tô enxergando o que que tá acontecendo, o que que tá acontecendo que eu não tô enxergando a saída. Aí de repente você vai, dá um giro e faz outra coisa. E aí você volta e fala, nossa, caramba, como é que eu não pensei nisso antes? Enquanto você estava ali focado com, que eles gostam muito de chamar hoje, com determinação, com foco, você está só racionalmente, você está desperdiçando o outro hemisfério. Então, quando você dá uma volta, você possibilita que este hemisfério relaxe e o teu inconsciente te traga a resposta. Então, o que que principalmente eu gostaria de passar é alimentar o inconsciente. Inconsciente é ter prazer. O que que você faz na sua vida para você? É uma pergunta que normalmente eu faço com frequência e não raro eu me surpreendo muito. Muitas pessoas passam a vida sem fazer coisas que deem prazer genuíno. Elas fazem as coisas porque o médico mandou, porque é o politicamente correto, porque eu tenho que cumprir o horário, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que entregar tal tarefa. E esse hemisfério direito vai sendo largado. Então, era isso que eu queria passar hoje. Eu tenho um texto que eu vou querer passar um pouco para vocês, mas primeiro eu vou dar uma olhadinha para ver se alguém fez alguma pergunta. Deixa eu ver quanto tempo que deu aqui. Só um minutinho. Vamos ver se alguém. Deixa eu ver aqui mais. Se alguém colocou alguma questão, alguma dúvida. A Marie falou: essas mensagens ambíguas são terríveis mesmo. A Márcia falou a respeito da rejeição. Deixa eu ver aqui mais. A Marie colocou o quanto que essas crenças limitantes paralisam a gente na dor. Elas tiram o nosso discernimento. Quando tira o meu discernimento, ela deixa com que eu fique fixo naquela ideia. Eu digo que assim, a diferença entre os hipnoterapeutas e o pessoal de marketing, e o pessoal que gosta de vender bastante, que a gente consuma bastante coisa, a diferença é que a gente fala que a gente usa hipnose. E muita gente por aí usa PNL, hipnose, para conseguir manipular, para que eles tenham ganhos com a nossa forma desorientada que a gente fica. Deixa eu ver. Amigos. Deixa eu ver. Marina, beijo. Espero que você esteja bem. Márcia, como que eu saio dessa crença limitante? Eu dei alguns exemplos, né? Eu gosto muito de indicar essas formas aí, meditação, yoga, exercícios respiratórios, o lado artístico, terapia, mas mais do que tudo, quando eu vou deixando o meu inconsciente mais forte, mais fortalecido, imagina que é uma musculação. No meu dia a dia, eu vou treinando muito, muito, muito o meu hemisfério esquerdo.
É como se a gente ficasse super musculoso só de um lado, um braço esquerdo, perna esquerda, só. Quando a gente vai alimentando mais o nosso hemisfério direito e dando mais nutrientes com prazer, você vai deixando que esse inconsciente fique mais forte. Tem algumas crenças que às vezes a gente não consegue sozinho. E aí vai buscar uma ajuda terapêutica, né? Tem excelentes profissionais em N áreas que podem ajudar a gente. Eu uso algumas técnicas que dão excelentes resultados, mas não são as únicas, tá? Tem inúmeros profissionais que podem ajudar a gente a sair dessa. Eu digo que é um estado de hipnose. A crença limitante é um estado de hipnose, como se eu deixasse de enxergar todo o resto. Eu só enxergo aquilo. É o tipo de hipnose que o Freud fazia, né? Então tem que mudar a lente. Como fazer para reprogramar? A Marina perguntou como fazer para reprogramar. Pois é, o principal não é o reprogramar. Imagina que a crença limitante é um nó. Quem é um pouco mais antigo, como eu, vai lembrar dos LPs. E a gente lá, na época dos LPs dos long plays, a gente colocava na vitrola e toda vez que tivesse um risquinho que passasse ali, a gente ia ter sempre a mesma resposta. O disco, a música não conseguia seguir até o fim, ela não conseguia seguir por todas as notas da música. Quando eu trato essa crença limitante e eu amplio o meu olhar, o que você vai querer enxergar de diferente? Inúmeras respostas. Mas cada um vai enxergar da forma que quiser. O que não dá para a gente permitir é que as pessoas tenham vieses de um olhar único. Eu enxergo o cubo por uma das facetas e acho que eu enxerguei o cubo por completo. O que mais? Bom, se alguém tiver mais alguma questão, pode falar. Eu queria ler, assim, para vocês, só para possibilitar um pouco esse mergulho aí nesse mundo interno, para ver como é que tá a tua respiração, teus pés. Quando eu me conecto no aqui e agora, normalmente eu consigo deixar essas crenças limitantes lá de trás, eu consigo me focar no aqui e agora. E possibilito a sensação do aqui e agora, que é anti-estresse, que é você ter um foco no que te faz bem. Então, se você quiser fechar os olhos, ok. Se não quiser, não tem problema nenhum. Eu vou ler um texto que chama. Eu acho que algumas pessoas já devem ter escutado, mas eu acho ele fantástico. A respeito. Eu acho que trata muito do tema que eu quis trazer hoje. Então, chama Diálogo Pré-Nascimento. No ventre de uma mulher grávida, dois gêmeos dialogam. Você acredita em vida após o parto? Claro, tem que haver algo após o nascimento. Talvez estejamos aqui principalmente porque não precisamos nos preparar para o que seremos mais tarde. Principalmente porque nós precisamos nos preparar para o que seremos mais tarde. Bobagem. Não há vida após o nascimento. Afinal, como é que seria essa vida? Eu não sei exatamente, mas certamente haverá mais luz do que aqui. Talvez caminhemos com os nossos próprios pés e comeremos com a nossa boca. Ah, isso é um absurdo. Caminhar é impossível e comer com a boca? Totalmente ridículo. O cordão umbilical nos alimenta. Além disso, andar não faz sentido, pois o cordão umbilical é muito curto. Eu sinto que tem algo mais. Talvez seja apenas um pouco diferente do que estamos habituados a ter aqui. Mas ninguém nunca voltou de lá. O parto apenas encerra a vida. E afinal de contas, a vida nada mais é do que angústia prolongada na escuridão. Bem, eu não sei exatamente como será depois do nascimento, mas com certeza veremos a mamãe e ela cuidará de nós. Mamãe?
Você acredita em mamãe? Se ela existe, onde é que ela está? Onde? Ela está em tudo à nossa volta. Nela e através dela, nós vivemos. Sem ela, não existiríamos. Ah, eu não acredito. Eu nunca vi nenhuma mamãe, por isso é claro que ela não existe. Bem, mas às vezes, quando estamos em silêncio, posso ouvi-la cantando ou senti-la afagando o nosso mundo. Eu penso que após o parto, a vida real nos espera e no momento estamos nos preparando para ela. Eu acho que seria muito legal se a gente encarasse esse período que a gente está sendo convidado a permanecermos em nossas casas, se a gente conseguisse encarar como um momento que a gente pode simplesmente se resguardar, que a gente pode simplesmente se reaprender, reavaliar o que a gente pode fazer quando a gente for convidado a sair. Porque a gente pode acreditar que não tem saída, que vai ser uma catástrofe, que isso e que aquilo. Só que, só que não. Nem todo mundo vai encarar como uma catástrofe, nem todo mundo vai usar esse período só para desgraça, só para dificuldades. Muita gente, como a Gi está dizendo aí, muita gente vai usar esse período como uma metamorfose, né? A borboleta, quando ela se fecha lá no casulo antes dela virar uma borboleta, se a gente tem dó e pena dessa borboleta e corta o casulo dela antes da hora, ela não cria forças o suficiente para ela romper aquele casulo e nunca mais ela vai ter força nas duas asas para ela poder voar de forma independente. Então, que a gente consiga aproveitar esse momento e os momentos que vierem para a gente fortalecer as nossas duas asas, os nossos dois hemisférios, para que a gente tenha um voo mais liberto possível e que a gente tenha uma oportunidade de entrar dentro da gente, reorganizar o que faz sentido continuar e o que não faz sentido continuar, trocar. Porque eu posso ter crescido assim, eu posso ter aprendido assim, mas a vida é o grande barato da vida é que a gente pode escolher. Então, não se fecha, né? Não se fecha no que se aprendeu, no que fazia avó, tetaravó, porque eu ensinei, porque eu aprendi assim. A gente sempre tem idade, a gente sempre tem idade para conseguir virar a página e conseguir começar tudo de novo e fazer de uma forma diferente, tá bom? É, a Gia acabou de dizer que quando o outro invade o nosso sofrimento, ele não nos permite crescer. É isso aí. Quando eu acredito que o outro não vai ter força o suficiente e tiro o outro de dentro do sofrimento, a força, eu tiro a oportunidade de crescimento do outro. Então vamos aproveitar essa oportunidade de crescimento, tá bom? Sexta-feira que vem eu vou estar aqui de novo às 8h30 da noite. Se vocês quiserem mandar sugestões de temas, fiquem à vontade. Pode ser por aqui ou pode ser no meu WhatsApp. Espero que vocês tenham muitos bons sonhos, muitos insights. Eu vou deixar esse vídeo, eu vou salvar aqui no story do Insta, vai ficar por 24 horas, e depois eu vou deixar lá no YouTube, tá bom? Quem quiser, tá lá no meu canal, Cintia Lima. Quem puder assinar, me ajuda, e quanto mais gente eu tiver, provavelmente depois eu vou migrar para lá, para fazer as lives por lá, tá bom? Um beijo enorme